Mas deu para ter o entendimento? Deu para assimilar, né? Isso é para viabilizar, fazer um pouco da entrada da ministração desta noite, porque nós não queremos que você venha receber um estudo aqui nesta semana profética. Nós não queremos que você venha aqui receber uma palavra que te deixe satisfeito apenas no sentido da tua alma. Mas nós queremos que você venha ter uma unção profética transformadora na tua vida. Algo que possa penetrar além da tua alma, possa entrar atrás do teu véu, que é o Espírito que Deus te deu. Que aqui você possa discernir o que está à frente e do que você precisa para avançar diante de tudo que está aí à nossa frente. Nós vamos continuar da palavra que a pastora introduziu ontem, um salto de fé, porque na verdade esse é o tema central da semana profética. O Senhor Jesus, ele saltou depois do Calvário, ele desceu à sepultura, mas ele salta pela ressurreição. Depois ali em Pentecostes, ele anuncia para os discípulos que já passaram com ele pelo Calvário, dão um salto chegando até Pentecostes, e a gente vai ver que estes momentos são momentos que têm como base a nossa fé que nos leva a avançar e superar tudo aquilo que Deus ele tem para nós e aquilo que o inimigo ele também prepara para nós. Nós estamos preparados para dar este salto de fé. Na palavra de ontem nós vimos um símbolo de salto muito grande, que foi o símbolo da águia. A águia, ela é uma ave, né, de voo muito alto, mas ela tem também um momento de desgaste. Ela tem um momento que quando ela entra na sua fase de velhice, como foi falado ontem, ela começa então a ficar exatamente preocupada, temerosa com o aprisionamento. E ela não quer ser presa para ninguém. Ela não quer ficar como presa fácil. Então o que ela faz? Ela vai lá para o cume da montanha, e montanha alta. E aí ela dá este salto, e ali ela vai passar por um processo doloroso de transformação. E quando ela então faz todo esse processo, ela volta, e aí volta forte e poderosa para cumprir uma nova jornada na sua vida. Amém, irmãos? E assim nós podemos entender o salto de fé. Nós precisamos arrancar de nossas vidas aquilo que tenta nos oprimir, nos amarrar, nos envelhecer, e aí passarmos por processos que são verdadeira renovação na nossa vida, e tendo atitudes, mesmo que custe dor na sua vida, mas que vai trazer a grande recompensa por esta atitude como a da águia. E a gente viu também como Satanás, ele quer impedir essa mudança, essa vitória, esse salto na sua vida. Então ele começa a andar em derredor, foi feita uma dramatização, ele começa a andar em derredor para poder acompanhar e ver o momento que a pessoa está pronto para ser pega, né? Então, quando ele percebe isso, ele vai procurar entrar com a sua artimanha, com a sua astúcia. Então, no salto de fé, a gente vai exatamente estar observando essas circunstâncias que vêm. A gente é natural, somos naturais, somos humanos, e estamos também enfrentando situações que nos fazem também fraquejar e ficarmos limitados muitas das vezes, mas aí tem algo dentro de nós sobrenatural, que pela imagem de Deus foi semeado na gente, que é a nossa fé. Então a gente vai então dar um salto através desta fé, vencendo essas astúcias que o inimigo tem para nós, para nos aprisionar. E não é esse propósito de Deus, não é o propósito do Senhor, que um servo do Senhor viva aprisionado, viva com aqueles pesos, aqueles fardos, não é, carregando ali por sua conta, e de uma certa forma
incentivado ou até mesmo enganado por Satanás. Na cruz, querido, nós temos toda esta vitória. No Calvário, no sangue de Jesus ali, o Senhor, Ele derrama este poder, e a gente vai ver isto hoje, né? Neste dia que a gente teríamos mais tempo até para continuar essa temática, né? Daria para fazer uma semana inteira, mas hoje a gente precisa dar uma fechada nesse tema, para continuar o outro que também é muito poderoso, a partir de amanhã. Mas o que o Senhor nos fala é que, com todas essas astúcias do inimigo, ele conseguiu fazer uma coisa chamada portas de entrada. Ele conseguiu, na humanidade, colocar estas portas de entrada. A pastora ministrava ontem sobre a estrutura do homem, o espírito, alma e corpo. Como no nosso nível individual, ele já por si, já atua o inimigo, procurando exatamente acessar a alma pelas emoções e razão, e fazer com que a pessoa tenha a escolha errada. Porque o espírito é exatamente o elemento de contato com Deus. Mas se a pessoa escolher viver pela emoção ou pela sua razão, ele não vai ter exatamente o nível de espírito na sua vida. E isso, ele não tem intuição, ele não tem revelação, ele não vai ter a força da fé que se armazena no espírito. Então ele vai ser conduzido por situações sempre circunstanciais, temporais e passageiras. E isso é que o inimigo faz para que a pessoa fique aprisionada. Então, através dessas portas, ele começa a agir. E por causa da estrutura individual, ele então, o inimigo, conseguiu atingir a humanidade. Hoje nós vamos falar agora das consequências destas prisões, destas portas de entrada do inimigo na estrutura individual do homem, mas que agora não vamos falar no nível de homem, mas no nível de nação, que Deus, ele quando chama Abraão, ele chamou para um projeto mundial das nações da terra. E nós vamos também falar um pouco do nosso Brasil. Então, queridos, estas portas de entrada que o inimigo acessou, não é? Nós vamos trabalhar aqui isso nesta noite, para que você conheça a verdade te liberte na pessoa de Jesus Cristo, e que assim todo tipo de astúcia e de porta de entrada que foi aberta hoje seja fechada em nome de Jesus. Que hoje você possa alcançar uma posição que Deus tem para você, uma que talvez você ainda não saiba, não conheça, mas que nesta noite o Espírito Santo vai falar com você. Nós vimos também que nessas semanas, nos cultos proféticos, quinta-feira, nós tivemos uma semana que nós falamos da bênção, e nós passamos muito tempo falando a respeito desse propósito da bênção de Deus para chegar até nós, e através de Abraão. E então chega em Gálatas 3, 13 e 14, nós podemos ver, se acompanha aí comigo, aqui pela tela, nós podemos ver como, através desta bênção que o Senhor proporciona para nós, lá, através de Abraão, chega até Cristo para quebrar toda a legalidade. Diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora, o 14, dá para todo mundo ler junto? Versículo 14: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? Então você veja que é pela fé que nós vamos alcançar a bênção que Deus tem para nós, mas Cristo teve que ser maldito. Cristo teve que ser exatamente vituperado, sofrer horrivelmente nesta cruz, neste Calvário. Aí ele diz: para quê? A promessa antiga de Deus a Abraão, olha, irmãos, milhares de anos atrás, antes de Cristo, né? Para nós aqui, mais de 3.000 anos atrás, para que pudesse chegar em Cristo Jesus,
nos alcançar pela fé e assim recebemos o Espírito de Deus que vai fazer com que todo tipo de maldição da nossa vida seja dissipada, quebrada em nome de Jesus. Amém? Então diga assim pela fé comigo: eu creio na bênção de Deus em Cristo Jesus, que vai ser liberada na minha vida hoje, neste lugar, para que o Senhor seja glorificado e o inimigo seja envergonhado. Se você crê nestas palavras que você disse, dê um aplauso bem forte para o Senhor. Bem forte para o Senhor Jesus. E agora dê uma palavra de ânimo para o seu irmão profética, dizendo: hoje você vai. Termina. É hoje. Eu recebo, né? Diga, eu recebo, eu creio, em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, nós vamos arrochar um pouco nesta noite. Nós vamos falar agora de como esta unção, como esse poder grandioso, ele vai fluir através de nós ao ponto de atormentar demônios, ao ponto de atormentar qualquer maldição. Muitas das vezes o crente pensa que ele é um crente fraco, e quando muitas das vezes o inimigo está te enganando, fazendo você pensar isso, e você tem dentro de você uma unção forte para envergonhar demônios do próprio inferno. E pela verdade, pela narrativa da palavra de Deus, e em fé, crer e se apropriar, porque uma vez fazendo isso, você vai ver que o inimigo ele vai te respeitar mais do que ele procede com a sua vida, porque você tem a imagem de Deus. Você tem uma fé que é dom de Deus. Você tem um propósito que é de Deus para a tua vida. Você está aqui porque Deus te trouxe. Você existe porque Deus te chamou. Deus te revelou para que você fosse gerado na sua mãe e com seu pai. Então você não é uma pessoa qualquer. O inimigo tem que te respeitar. E ele tem que ser envergonhado na sua vida. Mas você não consegue isso na tua força. Tu não consegue isso na tua razão. Tu não consegue isso por uma religião. Tu não consegue isso pela placa da tua igreja. Tu só consegue isso pelo poder soberano do sangue de Jesus e pela unção do Espírito Santo de Deus. E nós vamos ver isto de uma forma real, prática, que o Senhor vivenciou e mostra para nós na sua palavra. Abra comigo em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8 vai nos mostrar uma realidade terrível. Vamos começar em Jesus Cristo. Vamos começar em Jesus Cristo, o exemplo maior para nós, e vamos ver também nos discípulos, porque é nos discípulos que o Senhor quer aplicar essa realidade. Então no capítulo 8, a partir do versículo de Lucas, não é? A partir do versículo 26. Meu Deus, minha Bíblia só quer ir para Atos. Acho que está querendo mudar aqui o texto. Muito bem. A partir do versículo 26. Então rumaram para a terra dos Gerazenos ou Gadarenos, fronteira da Galileia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, o que diz aí? Vamos ler todo mundo. E quando viu a Jesus, prostou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Captou? Você captou? A presença de Jesus atormenta Satanás. Captou, irmão? A presença de Jesus atormenta demônios. Peraí, pastor, mas um dia um macumbeiro, ele me ameaçou de jogar uma praga. Deixa ele jogar a praga dele, você vai ver como ele vai ser atormentado de volta. Porque você tem Jesus, e o demônio, ele é atormentado por aqueles que são ungidos por Deus.
Ah, eu não passo naquela calçada porque é a casa de macumba. Passe na calçada que você está atormentando demônios. Mas aqui Jesus está dando um exemplo, já já você vai ver como é que é na vida prática, na nossa vida prática. Aqueles demônios então, em alta voz clamaram: não faça isso, Senhor, não é a época, Filho do Deus Altíssimo, tu já está nos atormentando, nós vamos ser atormentados num outro tempo, mas era a presença do Senhor, já atormentava ele. Rogo-te, não nos atormentes. 29. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso em cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandassem sair para o abismo. Ah, eles querem ficar, irmãos, sabe onde é? É na vida das pessoas. Os demônios não querem ficar lá no lugarzinho deles, o abismo, lá no inferno. Ele quer ficar é nas pessoas. É por isso que eles seduzem, faz de tudo, todo encanto. Nós não podemos ficar no abismo. O abismo já é um local de tormento para eles. Não, Senhor, não nos atormente, não nos tire daqui. Mas Jesus já tinha dito: sai, espírito imundo desta vida. Aí olha só a barganha que ele vai fazer agora, ó. 31. Rogavam-lhe que não os mandassem sair para o abismo. Aí 32. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus os permitiu. Bom, meus queridos, o ponto mais fraco sempre vai ser morada de demônio. A parte vulnerável sempre vai ser morada de demônio. A parte não vigilante vai ter surto demoníaco, porque ele não quer ir para o inferno, para o abismo. Aqui, como ele viu que não tinha jeito de barganhar com Cristo, de chegar e dizer: a gente fica aqui e tudo, viu que eles estavam confrontados com a autoridade de Jesus, então a saída dele é pedir pelo menos ficar no porco. Mas Jesus permitiu, não era porque ele não gostava do porco, irmãos, até porque Deus mesmo não gosta de porco, né? Na Bíblia ele fala que um porco não era muito bom mesmo não, desde o Velho Testamento. Mas nesse caso aqui não tinha nada a ver com essa parte, é porque aqueles homens eram soberbos e eles tinham uma visão, sabe, contrária à vontade de Deus. Eles não estavam ali sensível à pregação do Senhor, à presença do Senhor. Então Jesus permitiu para tocar no lado deles, sabe, irmãos? Sabe, para que eles pudessem entender o que é o homem sem a bênção de Deus. Tem muita gente que não entende isso, que ele, por não buscar a Deus e buscar somente a sua vida particular e pessoal, demônios vão se aproveitar da sua vida, vai fazer com que eles tenham doença, falência e muitas outras situações, como aconteceu aqui com esse povo. Sabe por quê? Porque eles não têm uma legalidade de bênção na vida. Coloca a vida, o coração, o sonho, a força, o entusiasmo, tudo naquele negócio, tudo naquilo que eles têm. E aí aquilo não tem proteção. Porco não tem proteção. Porco não tem espírito, viu, irmão? Tem gente que chama espírito de porco, mas porco não tem espírito. Então, isso é só uma forma de dizer, tá? E você também não recebe espírito de porco não, tá? Então, tudo é espírito demoníaco mesmo. Então, quem não está coberto com o sangue de Jesus, quem não está ali protegido, esses demônios se aproveitam, como foi aqueles lá, os filhos dos egípcios, né? Não estavam cobertos pelo sangue, não estavam protegidos pelo sangue, demônio pegou, e ali eles foram mesmo, né, usados de uma forma terrível. Então assim acontece com a pessoa que coloca, e aqui Jesus permitiu, porque ele libertava um que estava precisado, mas outros estavam ali sendo, né, precisavam aprender também uma lição. Mas o que nós queremos extrair aqui são os pontos do que, como os demônios agem para causar cativeiro. Aqui é um quadro de um homem horrivelmente possesso. Não tem muito a ver com a sua realidade, não é?
Você está aqui na igreja, lá aquele homem era dos sepulcros, aquele homem não adiantava botar uma cadeia, não adiantava colocar uma corrente forte, aqueles demônios quebravam, aquele homem rasgava todas as vestes, ele se coçava com telha, com caco de telha, era assim um perigo, né? E depois que ele quebrava tudo, ele ia sozinho, ficava lá pelo deserto, impelido por aqueles demônios. Então assim aquele homem vivia um cativeiro, uma escravidão das mais horríveis. Nós queremos mostrar esse cenário para entendermos o nível da unção que o Senhor tem com uma palavra e o nível da unção da presença do Senhor para nós. Como é importante esta unção e esta unção na nossa vida. Porque esses demônios, eles viram em Cristo essa unção poderosa sobre ele. Então eles se sentiram atormentados por esta unção. Agora nós vamos ver em 2 folhinhas mais na frente, você não está folheando, né? Mas no capítulo 10, agora o Senhor, ele dá uma amostra desta autoridade, desta unção para os seus discípulos, para que eles pudessem entender o que foi aquilo que aconteceu. Eles acharam aquilo um fenômeno, algo espetacular, algo assim maravilhoso. Antes da gente ler aqui nesse capítulo, eu estou lembrando aqui de uma história. Houve uma pessoa que morou com a gente, foi a babá da Milena. A babá da Milena, ela era uma pessoa muito atormentada. Eu lendo aqui a história do Gadareno, eu estou lembrando desse quadro agora. Ela era uma pessoa muito atormentada por demônios lá na cidade dela, ao ponto que quando ela ficava possessa, ela desde a infância foi acostumada, né, com a umbanda, bebendo sangue, aquelas coisas. E quando ela ficava possessa, amarravam ela num tronco e ela ficava 5 dias com fome, sem beber água, nada, quase que morrendo. Aí os demônios deixavam ela, porque ela era muito violenta, ninguém conseguia aguentar a força de uma mulher magra, mas era uma força muito grande. E aí amarravam. Um dia ela esteve aqui em São Luís e se converteu, né, e nova convertida, ela foi lá para casa. A Mary estava grávida e Milena era pequenininha. Então, essa menina tinha um bucho muito grande, não é porque estava grávida não. E a gente não tinha noção do tormento que ela tinha, não sabíamos, não conhecíamos a história dela. E a tia dela era da igreja, ela estava visitando aqui, ficou por aqui, mas ela não tinha sido liberta, e foi lá para casa. Nós colocamos essa pessoa lá em casa. Deus abriu essa porta para ela, para aquela, a Cleide, o nome dela, Cleide, o nome dela. Aí, um belo dia, numa madrugada, eu nessa época trabalhava de plantão, cheguei muito cansado nesse dia, e na madrugada os demônios começaram a ficar incomodados lá em casa, começaram a ficar atormentados, e ela começou a agonizar, e a Mary já deu, a Cleide está gemendo ali, e eu com sono, com a vontade de dormir, irmãos, uma vontade de dormir. Eu tinha chegado tarde, só queria dormir, e aí eu estava só com o meu short de dormir mesmo, né? E assim mesmo eu fui. Em nome de Jesus, demônio, sai dessa mulher, me deixa dormir. E eu fui para a cama dormir. Olha, eu não sei se deu 30 segundos essa oração. Eu só sei que eu botei a mão e sai dessa mulher agora, espírito de perturbação, me deixa dormir. Quando foi de manhã, ela amanheceu com a buchinha, olha, barrigazinha. Eu não faço oração para diminuir barriga, vou logo dizendo aqui. Quem pensa, viu, Beto, Gevado, nada. Tem nada a ver. A não ser que... Irmãos, ela amanheceu esbelta, como se tivesse passado por uma... Como é o nome dessa cirurgia que faz, que tira? Lipoaspiração, mas uma bem moderna, né? Porque a lipoaspiração é um protocolo, vai, gasta, risco de morte. Essa foi assim, instantânea. Amanheceu esbelta. Aí ela conta para nós que foi para o banheiro e jogou tudo ali, menino. Tudo que era bicho foi saindo. Se era legião, saiu 600 vezes, né? E aquela menina, quando eu soube desse negócio, dessa história que a gente conversou, aí a gente foi, então, trabalhar lá espiritual. Então, a gente fez um dia uma reunião de oração com ela, inclusive o pastor Maia estava junto, ministrando. Irmãos, era demônio atrás de demônio nesta criatura.
Muita coisa eu nem disse para a médica, porque ela estava grávida, ela tinha assim, um pouquinho de medo. E aí, para não assustar na gravidez, aquela coisa, mas rapaz, era cada demônio. Apareceu os Exus, horrível, ameaçando de morte. Eu vou acabar com a tua vida. Que nada, rapaz, tu não tem força para fazer isso. Barganha, e a gente ordenava, era um daqui, era eu daqui, era o pastor Maio de lá, e a gente gostava muito de orar por endemoniado, nós dois. E aí a gente, coisando, essa menina ficou mesmo, e ela teve um alívio na vida dela. Mas isso é apenas para lembrar este fato. O que o Senhor, nessa época eu ainda não era pastor, tá? Só lembrando para os irmãos, eu era um auxiliar da igreja mesmo, um trabalhador da igreja, evangelizava, pregava nas ruas, né? Assim, um obreiro auxiliar, né? A gente chamava de obreiro leigo. Então, o que o Senhor está mostrando aqui agora, no capítulo 10, eu quero que a gente entenda algo a respeito da unção e da presença de Deus em nós, em relação às forças demoníacas, né? Olha agora o que vai acontecer a partir do versículo 17, do capítulo 10 de Lucas. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei, vamos dizer todo mundo 19. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. O próximo versículo agora. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Primeira coisa, que Jesus deu a autoridade para eles viverem aquilo da forma prática. Satanás furioso, porque aquelas pessoas estavam se envolvendo. Irmão, se tu te envolver na obra, Satanás vai vir contra você. E se você não tiver autoridade, você vai cair, vai ceder e vai fazer besteira na tua vida. Mas aqui o Senhor diz: eu vos dei autoridade. Satanás veio como um relâmpago, mas eu vos dei autoridade, porque eles estavam expulsando o demônio e não sabiam o porquê disso, mas era porque estavam debaixo de autoridade. Obrigado, obrigado. 3, glória a Deus, já faz bem, né, irmãos? É melhor do que só um, né? Porque Jesus deu autoridade aos seus discípulos e quer dar a você também. Amém? Para que esta autoridade? Atormentar os demônios, as forças do mal que vierem contra você. Quando ele diz que eu vos dou autoridade, essa autoridade vai ser continuada pela unção do Espírito Santo. E aí eles não entendiam quase nada, porque foi uma autoridade prática, foi uma autoridade delegada, foi uma autoridade liberada para eles. Eles ainda não estavam com esta autoridade ainda concedida pelo Espírito Santo, porque eles ainda estavam em pendências na vida deles. Aqui foi um momento. Por isso que o versículo aqui seguinte, ele fala, nesse 28, não obstante, alegrai-vos, porque os espíritos vos submetem, mas porque o nome está arrolado nos céus. O nome é arrolado nos céus pelo Calvário, irmãos. O que é que acontece? Eu entendi muito tempo esse versículo diferente. Quando você expulsa o demônio, isso é motivo sim de alegria. Ele não está dizendo que isso não é motivo de alegria, mas aqui ele falava porque eles ainda não tinham o nome arrolado nos céus. A verdade é que eles ainda estavam indecisos. A verdade é que eles ainda eram pessoas que tinham muitas pendências e tinham muitos cativeiros na sua vida. Ali eles estavam debaixo de uma unção delegada, autorizada, para que eles experimentassem e vivessem como é que é este mundo, esse mundo de opressão, de perturbação, e soubessem como é que aquilo que Jesus fazia para eles fazerem também. Mas é mais na frente que eles vão experimentar esse grande poder de autoridade na vida deles, vão dar este salto, né, de autoridade na vida deles. Isso aí vai acontecer mais na frente, mas até ali o momento da redenção, os irmãos sabem, conhecem pela história. Quem não conhece pela Bíblia, conhece pelos filmes, né? Paixão de Cristo, etc.
Como é que aconteceu com eles? Um negava, o outro traía, o outro ficava incrédulo, e assim começava aqueles 12, e os todos desanimados. O Pedro, depois de negar, voltou para o negócio, eu vou pescar mesmo, eu vou voltar para o meu peixe. E Jesus tinha dito para ele: rapaz, eu estou te chamando aqui, tu larga a tua rede, que eu te chamei foi para tu ser pescador, foi de homem, não é de peixe. E depois ele volta, vai para o peixe de novo, não é? Aqueles dois amigos ali estavam voltando para sua casa, reclamando da vida. Ai, meu Deus, nosso profeta, nosso Senhor morreu, está na cruz. A gente pensava que ele era um profeta de verdade, que o homem fazia tanta coisa, e agora foi para morrer, rapaz, que nem aqueles outros criminosos. Agora acabou a nossa fé, acabou a nossa esperança. E Jesus ali junto com eles. E ele nem conhecia mais Jesus, porque ele já estava ressuscitado. Então, assim, irmãos, foi o ambiente que ficou. Depois da morte de Jesus, houve uma tormenta no coração daqueles discípulos. Eles precisavam dar este salto na vida deles, alcançar esse nível, essa posição, para poder então, de fato, vivenciar uma autoridade que Deus tem para cada servo seu, que Deus tem para que nós possamos viver aqui, irmãos, uma vida diferenciada, com poder sobre serpentes, escorpiões, forças do mal, no versículo 19, em todo o poder do mal. Ainda diz mais: e nada, absolutamente nada, vos faça dano algum. Será que isso é história, isso é conversa fiada? Será que isso é conversa fiada de Jesus, irmão? Alguém aqui crê que isso aqui é uma verdade? Tem alguém que crê de verdade que é uma verdade? Você crê que isso é para você? Então diga com toda a convicção do teu coração: eu creio que o Senhor tem autoridade para a minha vida, para que o demônio, o inferno, seja envergonhado. Em nome de Jesus. Aplauda bem forte ao Senhor por isso. Esses demônios que entram na vida das pessoas e entram numa nação com a intenção de cortar o projeto de Deus de abençoar a humanidade. Ele no nosso Brasil entrou e entra no mundo de muitos lugares, mas falando aqui do nosso Brasil, 3 entradas que fazem com que as pessoas fiquem como gadarenas, pessoas que ficam oprimidas, amarradas em cativeiro e que não que desconhecem esta unção, esta bênção que Deus tem para a vida deles, para poder então dar este salto de fé. Irmãos, basicamente vamos falar de 3 portas, né? A porta da imoralidade, a porta da idolatria e a porta da incredulidade. São as 3 portas básicas que Satanás trabalha, né? Porque lá no lado individual da pessoa, ela fez as suas escolhas erradas. Então ela escolheu viver no mundão. Ela escolheu viver a sua vida, né, de atração, de apetite, de desejos carnais. Então ele estimula, ele seduz a pessoa. Os irmãos passaram pela vida vitoriosa sabem como é que é essa coisa. Nós mostramos lá as táticas de Satanás de atração, de vitrine que ele faz. Então para o quê? Para promover, ele vende o pecado, ele promove o pecado e ele mostra como o pecado se torna uma força, que a pessoa vai se tornar uma pessoa muito feliz e vai se tornar uma pessoa muito poderosa se fizer tudo isso que ele manda fazer, orienta, sugere, através das obras da carne. Então o nosso Brasil está aí, o maior carnaval do mundo, é aqui do Brasil, maior carnaval do mundo. Então a prostituição, né, a idolatria, que hoje é confrontada muito, a idolatria, o evangelho cresceu demais, mas cresceu muito, foi igrejas, irmãos. Cresceu muito, foi o número de igrejas, mas de unção, de autoridade espiritual, não é tanto assim como os irmãos pensam, não é? Existe a idolatria que saiu lá dos ídolos, dos santos da parede, e passou para dentro do coração das pessoas. Nós vimos na abertura, sobre o bezerro de ouro. Então, Satanás coloca a idolatria. Ele coloca, através dessa idolatria e da imoralidade sexual, a pessoa então ela não consegue ter uma vida de santificação, de separação para Deus. E aí, para que ela possa viver de fato uma boa imoralidade, boa entre aspas, no conceito dela, para viver assim, então ela fica uma incrédula. Você chega com a palavra de Deus para ela, fala de santidade, bobagem. Isso é coisa de homem, isso é coisa de igreja, isso é coisa de pastor. Ficou incrédula.
Então são 3 portas que trabalham sincronizadas: a idolatria, pega uma camada religiosa, a promiscuidade ou imoralidade sexual e a incredulidade, que é gerada pelos 2. Então eles não creem, para exatamente uma forma que Satanás coloca, para a pessoa já se prevenir e não aceitar exatamente a entrada do evangelho no seu coração. Essas 3 portas, irmãos, trazem resultados, como em todo o tempo, em toda a história do povo de Deus e da humanidade. Quando essas portas de Satanás são abertas na vida de uma pessoa, entra maldições. Primeiro sintoma da maldição, dessas maldições, maldições financeiras, materiais. Então, quando isso acontecia desde o Velho Testamento, quando o povo entrava em idolatria, eu falo o povo de Deus, né? Quando o povo de Deus entrava em idolatria, quando entrava em pecado moral, quando começava a entrar nesse afastamento da santidade de Deus, começava a vir uma maldição financeira. Eles começavam a sofrer financeiramente. Vinha um exército de devoradores sobre eles, para que pudesse exatamente mostrar qual é o efeito da maldição espiritual na vida do homem, através dessa imoralidade, ou da idolatria, da incredulidade. Resumindo, de afastamento de Deus, Então, o primeiro sintoma, irmãos, é uma ação na área material. Significa que a pessoa, ela então não pode ter um bom emprego, não pode até ser rica, ter boa condição? Pode, mas debaixo de maldição financeira. Mas pega todas as camadas desta maldição. Por quê? Porque elas são promovidas por devoradores. Então essas castas devoradores promovem. Primeira coisa, irmãos, que acontece, que as castas devoradoras, resultado das portas de entradas abertas por Satanás, causam na vida da pessoa inadimplência. Aqui no Brasil, pelo IBGE, existe a estatística de que 73% dos brasileiros são inadimplentes. Eu não vou perguntar para você não, mas faça ver. Aqui a pergunta seria assim, se eu tivesse coragem de fazer. Só se eu tivesse coragem de fazer, tá? A pergunta assim, eu não vou fazer a pergunta, seria essa, não vou fazer. Quantos teu nome surge no SPC ou no Serasa? Eu não vou fazer essa pergunta para você. Você tem? Desculpa, não vou fazer essa pergunta para você. Tá? Não vou perguntar se seu nome está no Serasa. Não vou perguntar para você. Você fez alguma compra que não podia pagar? Não vou fazer essa pergunta para você. Eu não podia pagar, mas eu comprei. Se desse, eu pagava, mas se não desse, eu também não pagava. Se eu puder pagar, eu honro, mas se não der, eu também não pago e fica por isso mesmo. Joga aquele boleto, aquela dívida, joga para lá, se for a fatura, esqueço dela e vou curtir a vida adoidado. A inadimplência é exatamente quando a pessoa ela está numa emoção da sua alma descontrolada e desregrada e faz projetos que não pode assumir. Isso não é do Espírito de Deus, isso vem do espírito maligno, são opressões, consequência dessas portas de entrada, uma vida desregrada com Deus, afastada de Deus. Então começa a comprar, começa então não pagar. Aí as castas devoradoras, como eu não vou fazer aqui um seminário delas, porque o tempo não permite, elas trabalham em sequência, em progressão. Uma faz o trabalho, a outra agora é contigo, já fiz a minha parte. A outra que vem chama assim, falência. Eu consegui seduzi-lo a comprar o que não podia e não pagar o que comprou. Aí chega a segunda casta, gosto de fazer o teatro nessas horas, né? Mas vamos dar tempo. Então, chega a segunda casta, mais forte, para gerar falência. Falência. Como a falência? O negócio começa bem, mas aí começa a fazer de uma forma errada, a pessoa fica infiel, a pessoa não santifica a sua renda, não adora mais a Deus, perde o tempo com Deus. O que acontece? O negócio começa a ir de mal a pior. Então, se ele poderia ter um negócio, vamos dizer assim, de 1 milhão, ele tem um negócio de 100 mil.
De 100 mil para casa vem para 50 mil ou para 10 mil. E assim começa, irmãos, esse da falência começa a trazer consequências na vida dele. É a segunda. Mas vem uma terceira. A terceira chama-se escassez. Irmão, como Satanás, ele é nojento. Como ele engana, mostrando a emoção da pessoa. Compra que tu precisa disso. Tu vai precisar. Olha, isso vai ser bom demais na tua vida. Pega este fruto, come dele, enche a barriga, enche tua cesta. Depois vem as consequências. Depois vem resultados. E o último resultado, o pior deles, é quando vem, irmãos, a escassez. A escassez é quando a pessoa que poderia ter uma vida de qualidade, não tem uma vida de qualidade. Ela começa a sofrer um deserto na sua vida. E aí começa, às vezes, ainda a botar a culpa em Deus. Às vezes ainda acha que a culpa é do presidente, é do governador, é do prefeito, que é da empresa que é ruim, que botou ele para fora. Não entende a lógica espiritual, as leis espirituais, porque ele está separado dessa vida espiritual. E isso são leis que o diabo também se aproveita delas, para enganar, seduzir e aplicar na vida do homem. Um dos nomes de Satanás é o acusador. Ele foi vencido por Cristo também na legalidade, num processo de justiça. Então ele também cumpre legalidades, os demônios, porque ele disse para Jesus: a mim me foi dado. A mim me foi dado. Ele disse: foi para Jesus, eu dou a quem eu quiser, porque tudo isso a mim me foi dado. Quem dá para ele? O homem. Quem dá o direito para o inimigo agir? O homem. Quem dá esse direito? Quando você descumpre uma orientação divina, quando você desobedece um princípio divino, quando você sai exatamente daquela orientação de Deus, que é uma bênção, e ela tem que ter paciência e perseverança para conquistá-la. Então o inimigo se aproveita, leva na emoção, e esse final de ano, imagine, né, irmãos? Black Friday, acho que é Black Fraud, né? Black Fraud é o nome, sexta-feira negra, né? 11, Illuminati, e aí vai. Mas olha o que acontece, as pessoas saem doidas, desesperadas, comprando. Para mim, um dia que inventaram, para mim nem conta. Natal temos que comprar. Natal para mim é Cristo. Agora tem que fazer um monte de coisa, virar tudo mais caro. Mamon por trás, maldição financeira começa a vir. Depois de janeiro, comprei e consumi, agora estou lascado, arrebentado. Aí não dá para cumprir um monte de coisa. O 13º foi todo jogado. Quem tem 14º, né, ou 12º, ou o 9º que está atrasado, né? Então eu sei, meu irmão, que aí vem aquilo, a emoção, a empolgação. Não investe, não guarda, não planta, não semeia, só consome, que é símbolo de devorador. Tudo que vem nas tuas mãos, se é gasto, há devorador. Se você não consegue guardar nem que seja R$1 por mês, não sobrar R$1 por mês, tem devorador na sua vida. E é tudo que Satanás quer, que você não saiba desta verdade, porque senão você vai ter autoridade espiritual. E hoje aqui a ministração é para você dar um salto de autoridade pelo poder de Deus. E esses demônios estão sendo confrontados hoje, porque eles têm ligação, não é só no material, a ligação é espiritual. Então, depois dessa inadimplência, eu quero profetizar na sua vida, de você limpar seu nome neste ano de 2022. Você concorda comigo? De você fazer o seu projeto e pagar suas dívidas. Irmãos, eu não sou contra você fazer um financiamento, tá? Tem lugares aí que pregam de forma tão rigorosa, que dizem que é pecado até fazer financiamento. Não, Deus não proíbe o financiamento, Ele proíbe a inadimplência. Se você teve o benefício de parcelar de 4, 5 vezes, amém, mas que você pague direitinho. Mas de preferência que pague no dia certo e que aquilo não tire o essencial da tua vida. Então isso é inadimplência.
ela é uma semente para uma falência futura. Quando a gente fala falência, não é só se você tivesse um negócio pessoal, é deixar, irmãos, de crescer materialmente, financeiramente, você vai só diminuindo. Então isso até chegar numa escassez terrível. E como é que se resolve agora a questão da escassez? Isso aqui é, como eu disse, isso aqui eu gosto de brincar dizendo que isso aqui é tipo cozidão, né? Faz o cozidão, um sono, uma coisa. Então, chamando, uma coisa vai chamando a outra. Deus levantou um profeta, chamado Elias, e agora eu quero ler com você aqui, para a gente romper com a escassez, com tudo isso. Como é que a gente faz isso? É num salto de fé. É num salto de fé. A gente vai ver um episódio muito interessante, irmãos. Você já ouviu ele várias vezes, mas hoje nós vamos aplicar nesta realidade de confronto, de jugo, de cativeiro, de maldição. Como é que Deus ele age para reverter uma cena dessa na nossa vida. Eu já passei também por situações, eu quero dizer para vocês, não estou pregando aqui fazendo só uso da oportunidade, eu já tive tentações também de comprar alguma coisa. Não fui muito viciado nisso, porque eu nunca fui muito assim de comprar, né? De ficar com essa fixação, com essa obsessão, se é uma coisa nova eu tenho que comprar. Não, nunca fui. Mas teve momentos, até por conta de crises que nós passamos, onde eu tive uma desobediência a Deus, de não querer cumprir o meu chamado com Deus. Deus pesou a mão, me fez sentir, e o sinal foi o quê? Escassez. O Júnior sabe muito bem disso, que ele era adolescente, ele viu, quando a nossa geladeirinha lá, só dava mesmo uma água, e não era nem uma água de boa qualidade, porque eu não tinha um filtro de boa qualidade, era uma água assim daquela mais simplesinha, né? Então até o filtro hoje é caro para a gente comprar, né, gente, de qualidade. Então era uma geladeirazinha que a porta era sustentada no tijolo, né? Porque não podia abrir muito, ela caía mesmo, e toda furada, toda enferrujada. A porta da nossa cozinha, ela era só meia porta, porque a parte de baixo já era toda corroída por devorador. E aí nós tínhamos criações dentro da nossa casa, rato, barata. Irmãos, como é que devemos fazer? Então, muitas das vezes você está, por exemplo, passando aí por uma escassez, e eu não quero falar aqui de uma forma mística para você, porque existe na Bíblia a realidade da maldição financeira, mas você pode estar passando por uma escassez que não era para passar. Você pode estar passando aí por um nível até de falência ou de circunstância complicada que não era para você passar. E você vai olhar na linguagem, olhando, analisar, você vai ver o quê? Desobediência. Alguma coisa você desobedeceu ou deixou de cumprir e isso causou esse dano, essa escassez. Mas hoje o Senhor não está te chamando aqui para você se sentir amargurado. Aqui é para você conhecer a verdade, ser livre e dar o salto pela fé e alcançar o poder e o propósito de Deus para a sua vida, amém? Eu tenho que apresentar estas verdades para você conhecer, até porque muitas ações do inferno, irmão, muita gente não conhece, muita gente não sabe que está caindo numa cilada, faz até de boa fé, tem uma atitude até pensando que está fazendo certo, pensando que está até agradando, mas na verdade está caindo numa emboscada e está comprometendo o seu futuro, comprometendo até seu futuro mesmo, suas gerações, etc. Mas vamos agora para a mudança, o salto de fé, a situação que transforma, a coisa quando muda pelo agir de Deus. Vamos lá, 1 Reis, capítulo 17, eu quero ler com os irmãos a partir do versículo, parte B do versículo 11, a gente bota o versículo 11, mas a parte B. O homem de Deus foi enviado, profeta Elias, à região de Sarepta, a uma viúva pobre. Olha como Deus escolhe momentos, cenários importantes. Vamos lá.
parte B do 11 diz assim: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 gravetos e vou preparar esse resto de comida para mim e para meu filho. Comê-lo-emos e o quê? Morreremos. Ou seja, era a última refeição. Elias lhe disse: Deus vai falar com você agora, irmãos. Não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro, diga primeiro, faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois, diga depois fará para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor. Vamos ler todo mundo. Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e sua casa muitos dias. 16. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Irmãos, que palavra sobrenatural, né? Vamos pegar o começo dela. O fim é muito lindo, muito bonito, mas o negócio é o começo. O segredo, vocês observaram que é no começo? O começo dessa palavra é o seguinte: a maldição está sobre Israel e regiões que Deus não permitiu mais chuva por causa de pecado. Por conta de pecado. Qual foi o pecado? Idolatria, distância de Deus. Então, aquela viúva, naquela região, sofreu as consequências. Houve escassez generalizada. A terra era rachada. Então, Deus escolheu aquela viúva para ser um símbolo profético para o povo de Deus em tempo de escassez. Então, quando Elias é levado pelo Senhor lá, ele foi mandado por Deus. Quando ele chegou naquela casa daquela mulher, ela estava se despedindo da vida. Se despedindo da vida. Tinha um menino, e aí ela ia fazer a última refeição, uma coisinha, um bolinho de nada, um pouquinho, um fubazinho, uma coisinha. E ali não tinha mais, era o último. E aí ela ia esperar a morte. Provavelmente era uma refeição que ela ia fazer, a Bíblia não diz, mas podia estar com 3, 4 dias, 5 dias. Ela aguardou o tempo que foi necessário, o quanto aguentou para poder fazer essa última refeição, para ver se mudava, se caiu uma chuva, se melhorava, mas não apareceu nada. O certo é que ela, vamos comer aqui, pelo menos para dizer assim, não vamos morrer sem comer alguma coisinha, comer uma coisinha pouquinho e esperar a morte chegar. Mas não chegou a morte, irmão. Sabe quem chegou? Chegou o profeta de Deus. Deus sempre tem a providência para aquele que tem fé, para aquele que crê, para aquele que tem um coração bom para ouvir a voz de Deus. Quando aquela mulher foi buscar, o profeta diz assim: o que tu vai fazer? Eu vou agora pegar aquela história que já disse aqui, né? Vou fazer minha última comidinha ali, tudinho, e vou fazer um bolo. Não, sim, você faz, mas você não come primeiro, você traz para mim. Aquilo não foi esperteza do profeta, aquilo ele foi mandado por Deus. Ele foi mostrar àquela mulher o salto de fé. Ele foi mostrar para aquela mulher que não se sobrevive, não é pelo nosso agir, não é pela nossa administração, não é pela minha cabeça, não é pelo meu plano. O plano dela eu faço para mim e vou morrer, e aí não tenho nada para ti. Não, você faz o bolo, traz primeiro para mim, depois é para você. Porque primeiro na mão do profeta estava ungido, abençoado por Deus, e debaixo de uma cobertura profética para a vida dela.
E aí ele disse mais: você fazendo assim, você nunca vai ter essa escassez. Você nunca vai ter essa escassez. Vai ter a escassez lá fora, mas a tua panela, a tua botija vão ficar fartas. Irmãos, nós não descremos numa realidade natural, mas nós cremos na realidade sobrenatural. Tem pandemia, tem questões de desemprego? Tem, mas há um Deus Todo-Poderoso, que quando você louva, adora ao Senhor, Ele vai dar um jeito de encher tua botija e também te dar jeito para que a tua vasilha tenha a farinha e o azeite aqui junto. Ele vai abrir portas. Esse é o Deus que, se o mar está fechado, Ele vai abrir para aquele que está debaixo da direção dEle, do propósito dEle. Ele não quer saber o tamanho do problema que a pessoa enfrenta. Ele não quer saber se a escassez é de 3 anos que estava aqui. Não quer saber isso não. Olha a crise hídrica que nós estamos passando no Brasil, como a conta de energia chegou aqui para nós no Nordeste, por conta dos reservatórios, das hidrelétricas que baixaram tanto que a conta está lá em cima, que a gente está mesmo puxando os cabelos para pagar uma conta de energia. Olha, irmãos, meses de crise. Imagine 3 anos de crise sem uma gota d'água, por questões de pecado. E é por isso que a humanidade está sendo castigada, está sendo julgada, está vindo uma pandemia, está vindo outra, agora está tendo já surtos epidêmicos do influenza, porque Deus está julgando esta terra, pela sua idolatria, pela sua imoralidade, pelo seu afastamento dele. Isso o homem ímpio e ímpios das igrejas. Porque tem ímpios nas igrejas, ímpios rotulados de cristãos, que se afastam de Deus, seguem placas e denominações, mas se separam de Deus, não adoram a Deus mais, adoram a si mesmo. Então isso traz maldição sobre a vida das pessoas. Agora, quando nós oramos, quando nós nos arrependemos, quando nós subimos este Gólgota para nos prostrar diante dele, e colocamos ali as nossas maldições, quebrando as nossas arrogâncias, esses nossos projetos individuais de vida. Senhor, eu te tirei do controle da minha vida, mas hoje eu te coloco, Senhor, no controle da minha vida. Então o que o profeta disse àquela mulher foi isso: você dê prioridade à voz de Deus na tua vida, porque todas as outras coisas irão se arrumar na tua vida, mesmo que haja escassez. Ele disse aqui, mesmo quando não estiver chovendo, mas não vai faltar. Interessante, meus queridos. E se cumpriu, tá? Isso aqui se cumpriu, é porque eu estou citando a história para vocês, o fato se cumpriu. E aqui diz aqui a palavra, que a mulher de fato teve essa abundância, eles comeram dias e dias e dias ali junto, e ficou, sempre rendendo. Porém, não significa que todos os problemas estão resolvidos. Mas aquela mulher, ela deu um salto de fé. Qual foi o salto de fé dela? Imagine, eu estou aqui morrendo, está numa escassez aí que não tem previsão de chover, está 3 anos sem chuva, eu tenho minha última comida, e chega uma pessoa aqui falando em nome de Deus, que as coisas vão mudar, antes de eu ver mudar. Veja que Tomé quis ver o cravo na mão de Jesus para crer que era ele. Aquela mulher podia ter dito assim: ô profeta, pois então, se tu é homem de Deus, faz o seguinte, faz primeiro o azeite vir para minha vasilha, faz primeiro a farinha aqui, o cuscuz, né? Eu gosto muito de cuscuz. Aqui a farinha aqui vinha, o cuscuz vinha aqui para minha panela, para minha cuscuzeira. Tu fazendo primeiro, eu vou crer, aí eu faço quantos tu quiser para ti, mas primeiro faz o milagre. Ela não fez isso, irmãos. Ela deu um salto de fé. Ela creu, mesmo na beira da morte. Aquela mulher creu. Ela se apropriou da palavra de Deus. Sabe por que muitas pessoas estão sofrendo? Porque estão descrendo na palavra de Deus. Estão descrendo no que assim diz o Senhor. Deus quer nos tirar do deserto, da escassez, mas Ele diz assim: dê um salto de fé, tome uma atitude de reino,
Não ande no teu plano, no teu projeto. Não tenta administrar na escassez, porque tu vai ser consumido pela morte. Mas dá um salto de fé, crendo, porque Deus vai trazer a unção da vitória e da multiplicação. É no salto de fé. Aí, meu irmão, o inferno pode tramar, como foi lá no Gadareno, aquela coisa toda, mas quando a unção chega na sua vida, né, então o que acontece? Ele vai ser atormentado, ele não vai poder te tocar, porque você está em cobertura profética, você está debaixo de uma cobertura profética, assim diz o Senhor. Alguém está usado por Deus para te dar uma palavra de Deus, e você crê naquela palavra do Senhor para a tua vida. Isso vai fazer toda a diferença, irmãos. As pessoas estão querendo se autodirigir, se autogovernar. E isso é um sinal dos últimos dias. Ser amante de si mesmo, de fazer somente a sua vontade. Eu acho isso, eu vejo assim, eu penso assim, assim que eu quero. E aí vem a maldição também que o diabo quer. Mas quando você diz assim, assim diz o Senhor, e é assim que eu vou fazer, dou o que doer, nem que o sangue dê na minha canela, mas eu me aproprio do sangue de Jesus vertido na cruz. O Senhor vai fazer de acordo com a sua vontade na minha vida. Eu me submeto, mas eu vou honrar o Senhor. E você vai ver como Deus vai te honrar por este salto de fé. Então, meus queridos, esta mulher, neste salto de fé que ela deu, ela não se transformou num anjo, ela não virou já, não foi arrebatada, mas ela continuou sendo a mesma mulher, só que agora uma mulher debaixo de cobertura, debaixo de providência divina. Você está no lugar que é consagrado a Deus e que Deus tem usado este lugar para te abençoar. E às vezes o inimigo luta com você para que você desacredite em como Deus usa este lugar para abençoar a sua vida. Meus queridos, aquela mulher voltou a ser a mesma mulher. Sabe o que aconteceu? O filho dela morreu. Morreu. Adoeceu. Não sei se foi de Covid. Porque eu acho que até essas doenças do passado, no hospital, eles estão botando que foi de Covid. Porque tudo morre só de Covid hoje, né? Morreu. Ah, ela veio naquela limitação. Ô profeta, homem de Deus, como é que foi esse negócio? Aquele milagre tão bonito na minha vida e agora meu filho desse jeito morto. Aí Elias, irmão, passou por cima daquele menino, deitou em cima dele, fez dele uma cama, soprou o fôlego de Deus nele, o menino ressuscitou. Glória a Deus. Amém? Irmão, quem tem uma providência de Deus, virão outras na sua vida. Sabe por quê? Quando você dá um salto de fé, pode vir outros problemas, mas você vai ter outras ações de Deus também na sua vida. Amém? Aplauda o Senhor, creia nisso profeticamente sobre a tua vida. Amém? O que você não pode, não deve, é deixar de dar o seu salto de fé. Você vai ter as oportunidades para dar o salto de fé, por exemplo, diante das circunstâncias adversas. Esta mulher, ela reverteu uma maldição que ela estava sofrendo como consequência. Então nós falamos que a escassez, a falência, a inadimplência são consequências de pecado. A pessoa peca e aí vê essas consequências. Você pode até estar sofrendo uma maldição dessa sem você ter sido o semeador, como foi o caso daquela viúva de Sarepta. Pode ter sido seu pai, pode ter sido sua mãe, pode ter sido seus avós, né? Pode ter sido outras pessoas, pode ter sido a nação que está pecando tanto que aí a gente sofre consequências, mas a diferença é que a unção profética de Deus está sobre aqueles que crê na voz do Senhor e tomam atitudes para que aquela maldição que vem dos pecados de outros não te atinja. Então uma das coisas que você vai dar salto de fé é que você não vai se conformar. Ah, está acontecendo com todo mundo, está acontecendo com meu vizinho, está acontecendo lá com fulano, com ciclano, no lugar tal. É você e Deus. É você que tem que tomar esta posição para romper com qualquer que seja o cativeiro que esteja oprimindo. Irmãos, eu não tenho dúvida que o Brasil está debaixo de um cativeiro terrível. Está sofrendo o cativeiro. O mundo está debaixo de um julgamento, de um juízo. Mas o Brasil, ele não está pior, porque nós temos, vamos dizer assim, um governo mais abençoado, porque teme ao Senhor,
procurou honrar o nome de Deus, né? O projeto de Deus, mas tem lugares que estão de uma forma mesmo de dar muita dó, mas o juízo é geral. Mas Deus tem abençoado aqueles, o seu povo. Deus tem colocado caminho no deserto, Deus tem colocado caminho no meio do mar para aqueles que estão, na verdade, crendo. Eu creio, irmãos, que Deus abençoa dessa forma. Quer dar um exemplo para vocês? Quero dar um exemplo aqui com esta igreja. Essa igreja não tem muitos recursos. Esta igreja nos dá uma boa condição, né, ministerial, mas esta igreja, ela construiu no período de pandemia. Esta igreja construiu, esta igreja paga as suas contas em dias, né? E com todos os recursos difíceis, porque nós não somos uma igreja de milionários, tem igreja que tem gente que é muito rica, né? Uma igreja que é muito próspera. Não, nós somos a igreja de pessoas simples, de assalariados, pessoas que têm seu negócio, mas não tem ninguém com um negócio grande assim, uma empresa de nível nacional. Nós não temos, somos uma igreja limitada, mas é uma igreja que faz muita coisa, irmão, com a bênção de Deus. Essas finanças são abençoadas. A comissão financeira está aqui, sabe disso. São abençoadas. Aqui, meu irmão, o óleo não falta na vasilha, não falta na botija, porque Deus sempre traz mais e mais. Olha que às vezes acontece circunstância que a gente fica assim, meio que esperto, mas Deus chega e reverte, porque Deus é Deus e Satanás é derrotado. Amém? E Deus tem abençoado. E Deus, como abençoa esta igreja, abençoa você também, porque você, meu querido, se apropriando desta palavra, eu quero dizer para você, 2022 é um ano de um salto na tua vida. Esse salto de fé não é para o culto de hoje, não é a parte 1 e 2 de ontem e hoje. Esse salto de fé é para todo o ano de 2022 na tua vida. Porque você vai ter que romper com cativeiros, você vai ter que subir no Calvário, você vai ter que dizer: não SPC, não Serasa na minha vida, não tentação para as minhas emoções, para que eu possa cair na tua cilada e ficar depois na maldição da falência e outras maldições que vêm por conta disso, de escassez. Não, 2022 na minha vida é um salto de fé. Você pode estar agora caminhando numa situação difícil, como aquela mulher viúva de Sarepta estava, mas vai chegar a unção profética na tua vida e você vai conseguir ver o óleo jorrando, a farinha chegando e o milagre acontecendo na tua vida, porque Deus espera o teu salto de fé. Deus vai te dar a palavra, Deus vai te dar o comando, Deus vai te dar a revelação, Deus vai te dar a direção, mas é você que vai saltar, mas é você que vai ter que dar o salto de fé. Deus não vai te pegar pela mão para fazer tu saltar, não. Ele vai te dar a palavra, vai te mandar a unção, vai te mandar a palavra que Ele vai usar de muitas maneiras, Ele vai te dar a oportunidade, mas é você que vai ter que se posicionar. É você que vai ter que se colocar na condição de agir por fé, de viver por fé, de andar por fé e ter a sua vida na fé. Porque é dessa forma que tu vai ver, meu irmão, coisas que você nunca viu na sua vida. 2022, diga comigo, 2022, um salto de fé. E agora nós vamos concluir, voltando então agora, fechando, a palavra que nós vimos lá, quando nós vimos sobre aquele gadareno. O Senhor mandou os discípulos experimentar aquela autoridade. Nós iremos orar nesta noite, para que você possa dar esse salto de fé com esta autoridade. Porque assim como os demônios causam esta escassez, essas maldições diversas, esses aprisionamentos, esses cativeiros, estas enfermidades, estas doenças e toda sorte de porta que ele abra, mas hoje você está dando um salto de fé para romper com isso, para receber algo que é fundamental para ele te respeitar. Você vai dar um salto de fé na autoridade do Senhor sobre a tua vida. A autoridade que foi conquistada para você lá na cruz pelo sangue de Jesus. Hoje você está numa condição melhor do que a viúva de Sarepta, porque a viúva de Sarepta não tinha Jesus ainda, era apenas uma palavra profética, mas agora, meus queridos, nós vivemos no tempo da graça de Deus e da sua misericórdia, por causa do derramamento do sangue de Jesus. Nós podemos dar um salto de fé, porque o diabo agora já foi envergonhado na cruz do Calvário, ele está derrotado e você pode vencê-lo. Você tem autoridade para pisar nele agora, na área que estiver causando na tua vida. Se veio lá do teu pai, da tua mãe,
mãe. Deixa o Espírito Santo te revelar agora qual é a área que está causando esse aprisionamento, esse desconforto, essa limitação na tua vida, causando essa amarração, essa falta de correr, de poder andar em lugares altos. O que está acontecendo na tua vida? Você vai olhar para dentro de você e vai dizer: o que eu tenho feito para exatamente trazer aprisionamento? O porquê que eu não tenho feito como faz a águia? Por que eu não tenho subido na montanha para me renovar? Por que eu tenho deixado o meu bico, né? Vamos falar assim, o botox, né, pastora? O botox, por que eu tenho deixado ficar sem esse botox? Eu tenho que ficar com essa boca feia, caindo os dentes? Por que minhas unhas estão ficando podres? Por que eu estou ficando careca? Eu não estou falando na estética, eu estou falando na espiritualidade. Por que eu estou ficando envelhecido? Porque você não está subindo na montanha para dar o seu salto de fé. Você está deixando as astúcias do inferno entrar na sua vida. Eu digo você hipoteticamente, que eu tenho certeza que não é você aqui não. Você não está colocando limites para Satanás pela unção da autoridade. Epa, para aí. Arreda-te, Satanás. Esse território tu não entra, porque aqui tem a unção de Deus na minha vida. Você quer me levar ao engano? Você quer me ficar vivendo debaixo de maldição de doenças e enfermidade? Você quer ficar me fazendo vergonha? Mas o envergonhado tem que ser você, porque você já foi derrotado na cruz. Agora, irmão, palavra bonita não vence Satanás. Tem gente que aprende a viver aí evangelho por frase de efeito. Eu sou, e vai, essa coisa. Não, irmão, é ação. O salto de fé, você se apropria da redenção e você vai deixando isso corrigir as distorções que Satanás colocou como motivação incorreta na tua vida. Essas emoções incorretas que levam depois a maldições. Vai corrigindo isso, vai se arrependendo, vai quebrando, vai dando esses saltos de fé, vai subindo como a águia, vai renovando, vai arrancando o que está feio, o que está maldito, que está esculhambado na sua vida, e todo espírito de esculhambação vai saindo em nome de Jesus. E aí você vai voltar para 2022 agora, renovado em força, poder, unção, com este salto de fé em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Esta é a vitória. Então nós iremos fazer agora a ministração profética na sua vida, para que você receba autoridade profética, não é? A partir de hoje. E nós vamos fazer um ato profético aqui de confronto. Confronto. Hoje nós viemos aqui para uma guerra. Você está disposto a guerrear comigo aqui nesta noite? Por isso que eu já comecei subindo ali para o Calvário, porque lugar de guerra eu vou logo para a cruz, que o negócio aqui é sangue, né? Nós estamos aqui com os cálices aqui na mesa. Esse cálice não é o cálice da ceia, é o vinho, esse mesmo vinho que está aqui, que é um suco que representa o poder do sangue de Jesus, que nos dá autoridade. Nós vamos fazer uma oração de confronto. Nós vamos orar consagrando aquilo ali para confrontar. Onde tem uma semente do diabo na sua vida é para se manifestar. Você aceita? Que é para ela sair hoje. Pode ser que não seja sua culpa, mas a gente quer sempre dosar o negócio, sempre paliar a coisa, né? Deixa a palavra profética falar com você. Se a culpa for sua, mas Jesus não quer te culpar, Ele quer te libertar. Mas é para você tomar. Nós vamos orar. E aí, meu irmão, tu pode sentir uma dor de cabeça, uma pontada, um negócio na costa, você pode sentir uma tontura assim terrível. Aí você sabe que está tendo ligação na tua história. Aí você pode fazer duas coisas. Uma é proteger essa ligação demoníaca. Eu estou com muita vergonha de dizer que eu fiquei tonto, ou com dor de cabeça, aí deixa o bichinho guardadinho aqui. Ou você dizer, não, estou aqui com um negócio aqui estranho na minha vida. E a gente vai orar e repreender. Isso pode ter 5, 6 gerações atrás. Ele vai ter que aparecer hoje aqui. Mas você que tem que concordar. Porque quando nós fazemos esse confronto, a gente não vai sair perguntando aqui não. Lembra que Jesus até perguntou, quem é você? Legião. Ah, você é o que quebra as cadeias, né? Você é que diz, você é o cara, né, rapaz? Espírito do mundo, sai. Quando você tomar, ao mesmo tempo, você vai estar revelando a qualquer que seja uma área débil ou que esteja um cativeiro na sua vida, você vai revelar a esse agente do inferno que entrou na tua história
que você tenha a presença de Deus e que você tenha o sangue de Jesus sobre a tua vida. Então, aquela força demoníaca do gadareno foi incomodado, foi confrontado, foi até mesmo atormentado. Nós vamos agora orar para que haja tormento em qualquer força do mal que esteja na sua vida, amém? E aí nós queremos orar para você começar esse 2022 sempre começa aqui na igreja depois da semana profética. Nós ainda estamos como se fosse 2021. Então, 2022 é que termina a semana profética, que a gente começou mesmo, foi dia 31. E aí você começar então, meu querido, leve. Eu tenho certeza que você já tem sido abençoado, você está sendo ministrado, mas os efeitos destas ministrações é depois. E amanhã então nós vamos começar só na unção do Espírito Santo, amém? Então precisamos limpar toda a casa hoje. Queremos fazer uma limpeza espiritual hoje. Você pode escolher prender qualquer que seja a influência maldita na sua vida. É sua escolha em não dar esse salto de fé. Mas você pode escolher em dizer: eu vou dar o salto de fé. Aparentemente parece que eu vou até morrer, eu vou acabar com meus gravetos, a minha farinha e o meu azeite, mas eu vou crer, eu vou confiar e eu vou agora acabar com a legalidade de Satanás na minha vida. Isto é um salto de fé. Amém?